Pessoal, bora aprender fundamentos de eletricidade. Segue, compartilha e curte. Bora lá. Gente, boa noite. Falar aqui com vocês. Meu nome é Guido, eu sou professor, tá? Lecionei durante muito tempo no curso técnico e eu tô querendo compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês, tá bom? Aqui abordando o conteúdo de fundamentos de eletricidade. Um questionamento que eu tenho para vocês aí. Quando você vê uma tomada, né, essa aí é a tomada comum das nossas residências, né, a partir de 2002 aí, padrão NBR 14136 de tomadas. O que você enxerga ali em relação a grandezas elétricas? Ali possui tensão, ali possui corrente, ali possui uma potência. O que tem nela de fato? Então, para quem está começando agora nessa área de eletricidade, convém a gente definir cada grandeza elétrica dessa, o que significa cada uma delas. Então vamos colocar aqui, ó, um quadrinho, tenta fazer uma tabelinha aqui, ó, de grandezas elétricas. Vou fazer rapidinho aqui, tá? Quais são e o que a gente pode falar de cada uma delas? A gente tem aqui esse V, que representa a tensão elétrica, tá? Fica simplesmente tensão. Uma forma de definição clássica para tensão, muito válida até por questão de interpretação, é a gente falar que tensão é uma DDP, onde que DDP significa diferença de potencial entre dois pontos, tá bom? E para a questão de unidade, a gente usa a letra V como unidade, que significa volt, tá bom? Falando de forma resumida aqui, dependendo do interesse de vocês aí, a gente pode fazer uma aula do mesmo assunto de uma abordagem mais aprofundada, tá bom? Só para a aula aqui não ficar chata também, não ficar cansativa, beleza? Então estamos aí, uma tensão é diferente de potencial, que a unidade é volt, beleza? Vamos lá, corrente elétrica. Corrente elétrica a gente colocar aqui corrente, né? A gente pode fazer uma definição de forma breve, né, de forma resumida, que é o fluxo ordenado de elétrons. Vamos colocar aqui, ó, fluxo ordenado de elétrons. Então, se eu tenho um fluxo de elétron, mas ele não é ordenado, a gente não pode definir isso como uma corrente elétrica, tá bom? Ele tem que ser ordenado, né? Uma grande maioria tem que estar seguindo uma mesma orientação. Então, corrente, fluxo ordenado de elétrons, cuja unidade a gente coloca ampere, tá? É válido para colocar como unidade de corrente, tá bom? Outra grandeza nesse início aqui, que é muito importante, a gente tá falando sobre ela, é a resistência. O que é resistência? Pela definição aqui também clássica, né, mais objetiva possível para nós, a gente fala que ela é uma oposição à passagem de corrente. Então, aquilo que gera dificuldade na circulação da corrente elétrica, a gente entende como uma resistência elétrica, tá bom? Vou colocar aqui, ó, oposição à passagem de corrente. Claro, corrente, quando a gente fala corrente elétrica, tá bom? A unidade, ela é uma letra grega. Vou tentar desenhar ela aqui rapidinho aqui, ó. Algo mais ou menos assim, ó, que é o ômega, né? Que para nós, a nível de unidade elétrica, a gente vai falar que é o ohm, tá bom? A letra grega é o ômega, mas a unidade elétrica para resistência é o ohm. Então temos essas três grandezas a princípio aí, tensão, corrente e resistência. São as únicas? Não, grandezas elétricas tem várias, né? A gente ainda tem para abordar potência elétrica, frequência, dentre outras aí. Mas vamos ficar só nessas três por enquanto aqui, que para uma primeira aula eu acredito que já vai render muito assunto para nós, tá bom? A partir disso vai ter associações também, associação séria, associação paralelo. Pensando em fazer uma abordagem bacana aqui sobre esse assunto de fundamentos de eletricidade, tá bom? Que normalmente é uma matéria
né, unidade curricular ainda dos cursos aí, tá bom? Então, vamos tentar responder aquela pergunta que eu fiz no início. O que é uma tomada dentro de uma casa? Ela é tensão, ela é corrente, ela é resistência? O que ela entrega para nós? Aí, para poder responder isso aqui, eu fiz uma tela um pouco mais elaborada, tá bom? Temos aí um gráfico, né? Plano cartesiano x, y, onde que a gente sabe que os valores de y, eles dependem dos valores de x. A gente fala em que x é a variável independente, né, que não depende da outra, e y é a variável dependente. Então vamos entender isso aqui com relação às grandezas elétricas. Se eu fosse esboçar aqui minhas grandezas elétricas, quem que assumiria o eixo x? Quem iria assumir o eixo y? Como a gente vai ver aqui agora, o que a gente tem? A gente tem que a tensão ela pode existir indiferente da corrente. Mas a corrente elétrica ela não vai existir sem a tensão. Então, com base nessa afirmativa, eu posso afirmar a seguinte situação. O eixo x ele assume a grandeza tensão elétrica e o eixo y vai assumir a grandeza corrente elétrica. Então, enquanto aqui eu tenho a variável independente, que é tensão, que ela não depende, no caso da outra variável, aqui eu tenho a corrente, que vai ser função de um valor de tensão. Se a gente for escrever uma equaçãozinha aqui, ó, y é função dos valores de x. Como o meu y assumiu o valor de corrente elétrica, essa corrente elétrica vai ser função dos valores da minha tensão elétrica, tá bom? Assim fica mais bonitinho, né? Então, se y é função de x e corrente elétrica assume valor de y, corrente elétrica vai ser valor, né? Vai ter seus valores em função dos níveis de tensão aí, tá bom? Então, se eu for pegar no sistema de coordenadas, como é que as coordenadas são informadas? São informadas primeiro o valor de x, depois o valor de y. No caso aqui eu teria o valor de tensão e para dada tensão informada eu tenho o meu valor de corrente. Então, do exemplo aqui, se minha tensão for zero, minha corrente vai ser zero, né? Lembra, eu dependo de ter tensão para ter corrente. Se minha tensão é zero, eu não tenho como ter corrente, né? Já é uma primeira boa observação a ser analisada. A partir desse momento agora, minha tensão vale 10 volts no caso, né? A gente aprendeu a unidade aí. E minha corrente vai valer quanto? Ah, Guido, sua corrente vai valer 10 também. Ah, vai valer 1, vai valer 5, vai valer, pode valer mais, vai valer 20. Depende. Depende exclusivamente, né, de cara, uma observação, né, bem fato aqui, ó, do circuito, né? Quando eu falo do circuito, não é só dos valores de resistência, né, para quem já está um pouco mais por dentro do assunto. Depende de uma condição fundamental que a gente fala de circuito fechado. Por mais que eu tenha 10 volts no circuito, imagina essa fonte aqui. Aqui está um exemplo de uma fonte de tensão contínua, tá bom? Uma fonte bancada. Eu tenho 10 volts ajustado nela, então eu tenho tensão. Eu tenho uma carga aqui representativa, que é uma lâmpada, né? Ela tem uma resistência que é do tungstênio, do filamento dela. Então, se eu tenho 10 volts aplicado aqui, mas ele não consegue chegar na carga, eu não tenho corrente elétrica, minha lâmpada vai estar apagada. Por quê? Porque o circuito, igual nesse desenho aqui, ele está aberto. Ó. Então, com o circuito aberto, a corrente elétrica ela não circula. Então, ela depende de dois grandes fatores, né? Isso aí vocês podem anotar aí, tá? O pessoal que está seguindo a risca aqui a aula, né? Tá levando aí para o coração. Anote que é importante isso aqui, ó. Corrente elétrica depende de duas situações, dois fatores. Ter tensão é o primeiro, né? Se tensão é zero, eu não vou ter corrente, né? Então tem que ter tensão, né? Diferente de zero. E eu preciso de um circuito fechado, um caminho fechado. Então vamos simular essa situação aqui. Vou fechar meu circuito agora. Pronto, fechei o circuito. Agora sim, se eu tenho 10 volts, a minha corrente ela pode ser um valor diferente de zero. Né? Agora, o que vai determinar se ela é maior ou menor é a resistência.
né? A gente sabe que por lei de Ohm, a gente tem uma formulinha aqui que rege essa relação. Então, matematicamente falando, se a minha inclinação da reta ela vai ser maior ou menor, imagina que são retas, tá, gente? Ela vai crescer mais intensamente ou menos intensamente em função da tensão. O que vai definir essa inclinação aqui é o valor de resistência do meu circuito, no caso da minha carga, tá bom? Se eu tenho uma carga que consome muita energia, que consegue demandar muita energia com uma resistência baixa, qualquer pouco de tensão que eu aplicar, vamos mudar a cor aqui só para vocês perceberem aqui, ó. Qualquer pouco de tensão que eu aplico, a minha corrente, ó, ela já vai lá em cima, porque a minha resistência está sendo uma resistência pequena. Agora, se eu aplico uma mesma tensão numa resistência maior, lembra, resistência é oposição à passagem da corrente. Eu estou oferecendo mais dificuldade. Então, repara aqui que para a linha em azul, a minha corrente é menor, né? Então, eu entendo aqui que nesse momento, se eu tenho uma corrente menor, é resultado, né, de uma resistência maior no circuito, né? Se eu aplico uma menor tensão e obtenho uma maior corrente, é sinal que essa resistência aqui ela é menor. A resistência menor me permitiu uma maior corrente no circuito, tá bom? E lembrando, isso graças a dois fatores. Ter tensão no circuito, né, diferente de zero, e ter um circuito fechado, tá bom? Então a gente observa aqui, ó, tensão em volts, corrente em ampere, resistência aqui, o símbolo dela aqui, o ômega, né, que é ohms para nós, né? E essa relação existente matemática das grandezas. Então é sempre bom estar relacionando essa situação matemática para facilitar a nossa compreensão, tá bom? Se eu for voltar aqui agora, a gente pode afirmar que nessa tomada, pura e simplesmente, sem eu estar com a carga associada a ela, eu vou ter apenas tensão. É a tensão que existe na tomada. Corrente pode existir nessa tomada? Pode, uma vez que eu determine uma carga nela. Ligue ali um secador de cabelo, qualquer coisa ali. E não basta só pôr na tomada, ele tem que estar com o circuito fechado. Então, tensão ela é a variável independente, ela vai existir sem depender das outras grandezas, né? Uma vez que eu tenho essa diferença de potencial, eu vou ter tensão elétrica, tá bom? Agora, a corrente elétrica, ela já é dependente, né? Ela depende de já existir uma tensão aplicada, né? No caso, o exemplo da tomada, e um circuito fechado. Por exemplo, vamos fazer um comentário prático aqui. Ah, por que eu uma vez observei, coloco como uma situação hipotética aqui, tá? Uma vez eu observei um eletricista trabalhando, estava ligado, ele encostava no fio e não tomava choque. No momento que você vê uma pessoa trabalhando no circuito energizado, né, a gente já entende isso como um erro, né, mas tudo bem, não é o mérito da aula de hoje. Mas o que acontece ali? Ela em contato com o condutor energizado, ela está energizada também. Ah, ela não toma choque? Vamos lá, para tomar choque, não basta ter tensão, você também tem que ter um circuito fechado. Normalmente, esse profissional, ou ele está de botina, ele está de alguma luva, ele está de alguma forma isolado em relação ao piso, em relação à parede, né? E isso, porventura, garante a ele que, né, uma alta resistência ali. E se a gente for pegar da matemática aqui, deixa eu mostrar essa forma. Eu ia deixar isso para uma próxima aula. Deixa eu adiantar essa parte aqui. Ó. O que é tensão elétrica? Ela é um produto, vou colocar assim, de resistência vezes corrente. Então, eu posso colocar essa seguinte ideia aqui para nós aqui, ó. Se eu tenho uma resistência lá em cima, isso aí pode ser proporcionado pelo calçado, pela luva. Por mais que eu tenha um nível de tensão ali considerável, né, numa tomada, um 110, um 220, mas por uma resistência elevada, o que vai acontecer com a minha corrente? Minha corrente ela vai ser pequena. E é essa corrente que ela é responsável pela sensação de choque. Olha que interessante. Uma resistência elevada joga a corrente lá para baixo,
para um nível de tensão que eu estou pegando como referência, e isso já é suficiente que o operador ali, né, o eletricista, ele não tem essa sensação de choque, entendeu? Mas não é o correto, tá, gente? Falando aqui, aproveitando, né, vamos falar de mais coisa. Pela norma regulamentadora NR10 de trabalho e segurança com eletricidade, correto você trabalhar num circuito, a gente chama, né, a tomada e o que está associado a ela de circuito, né, o disjuntor e tudo mais. A gente tem que trabalhar num circuito desenergizado, é o que diz a norma, né, é o que pede a norma. Então estou pegando esse exemplo aqui, mas mais para vocês entenderem a ideia de grandeza, o que é tensão, o que é corrente, tá bom? O que é resistência. Mais para frente aí, né, de acordo aos números de inscritos aí, né, que é a minha esperança, né, aumentar a quantidade de inscritos, like, essas coisas, gente comentando o vídeo, que isso é legal, né, dá um incentivo a mais para nós. Eu vou estar seguindo a sequência de aulas aí, né, espero que vocês tenham gostado, né, saibam agora a diferença de tensão e corrente, né, são grandezas elétricas que são bem relacionáveis, mas existem essas diferenças específicas entre elas, né? Tem que deixar bem destacado, né? A primeira fórmula aqui que realmente a gente vai estar trabalhando é a da lei de Ohm, né? Tensão e a relação entre resistência e corrente. Vai ter também fórmula de potência, fórmula de energia, diferenciação entre tensões, né? Aqui eu estou falando nesse momento aqui mostrando essa tela, é uma tensão alternada, né? Que chega na tomada. Aqui, por exemplo, né? Foi utilizado uma tensão contínua, né? Então a gente vai estar ao longo das aulas aí, tá podendo desfrutar de mais conhecimento, tá bom? Agradeço aí a participação de todos. Forte abraço. Valeu!